alegria muito grande a gente poder estar aqui nesse momento com vocês, de poder dividir esse momento onde nós estamos aqui para poder celebrar, né? Celebrar conquistas, né, dos meninos que dentro da cultura do jiu-jitsu, né, a gente chama de graduação. É onde os meninos, pela própria competência, pela dedicação, pelo esforço, por todas as conquistas que eles mesmos, cada um deles construíram, né, aos olhos daqueles que estão sobre a supervisão deles, né, que são os mestres Marcos e Gabriela, que há muitos anos estamos nessa trajetória juntos, né, entendendo o jiu-jitsu como uma ferramenta poderosa naquilo que é a proteção, né, de crianças e adolescentes, entendendo o jiu-jitsu como uma ferramenta poderosa no auxílio à família, porque o jiu-jitsu ele traz consigo esse contorno, né, de princípios, como de respeitar o mestre, de respeitar as autoridades, automaticamente de respeito aos pais, de respeito aos professores, né, de respeito ao próximo, seu colega, né, de respeito à comunidade, de respeito à vida, né, que são temas hoje bem falados. Tem muita gente falando disso hoje, porque infelizmente é uma realidade. Nós temos vivido um momento muito ruim, um momento de desproteção, um momento de muitos conflitos familiares, um momento de uma conjuntura daquilo que a gente fala que é o tecido protetivo, não só o tecido protetivo da família, mas o tecido protetivo social também, né? Estamos, vamos colocar assim, com muitas dificuldades, né? E hoje, quando Carla me dá essa oportunidade de abrir esse momento que é tão especial para todos nós, meu coração sente muita alegria, porque esse ano fez 21 anos, né, que eu e minha família estamos em dedicação integral ao bairro Nossa Senhora de Fátima, dirigindo o projeto Bom Pastor, e não só na condução dessa grande nave que é o projeto Bom Pastor, mas também na atuação da política pública da nossa cidade, no que tange a garantia de direitos de crianças e adolescentes, da juventude, da mulher, da pessoa idosa, da família, né? Então o projeto ele tem esses contornos, da qual Deus nos chamou para poder estar aqui, para lavar e servir, lavar seus pés e servir os pés de cada um de vocês, de cada família aqui representada. A cada criança que nós temos a oportunidade de servir, seja com o equipamento que a gente tem hoje social, que é o jiu-jitsu, ou a escola de circo, ou a nossa escola de informática, que tem essa transição de colocar adolescentes e jovens no mercado de trabalho, né? O futebol, e tantos outros equipamentos, né, que nós disponibilizamos para a comunidade sabarense, como a Casa Lá, como foi o projeto Ressignificando, né? É com muita alegria, é com muita satisfação, é uma honra poder fazer parte de uma certa forma da família de cada um de vocês. E a nossa busca contínua é essa, né? Da gente poder deixar um legado onde a contribuição do nosso trabalho tenha uma penetração dentro de cada lar aqui. Porque a gente sabe, e eu tenho procurado fazer uma discussão ampla, principalmente dentro da nossa comunidade, porque muitas vezes quando a gente vai discutir as necessidades da nossa comunidade, a primeira coisa que todo mundo fala é do buraco na rua. É do poste que está sem a lâmpada.
Entretanto, poucas pessoas discutem sobre a escuridão que tem em muitos lares. Poucas pessoas discutem sobre muitos buracos que estão dentro das suas famílias. Porque é muito mais cômodo falar de um buraco na rua, é muito mais simples falar de um poste que está faltando uma lâmpada. E eu não estou fazendo aqui uma apologia contra a política pública que tem que nos garantir ruas adequadas, iluminação, educação, saúde. Eu não estou falando disso. Mas hoje pouco se fala do contexto da família. E hoje os números de Sabará são muito preocupantes. Hoje, o Conselho Tutelar aponta em seus relatórios situações graves naquilo que tange a violação de direitos de crianças e adolescentes. E a gente acha que não, mas amanhã cada uma dessas crianças aqui também será uma família. E se a gente não começar a proteger esses meninos para que eles cresçam dentro de lares seguros, para que eles cresçam dentro de lares saudáveis, com boas referências, os meninos crescendo dentro dessa visão, infelizmente amanhã eles serão multiplicadores dessas situações, que infelizmente dentro do contexto hoje de famílias, o que a gente vem observando é o seguinte: uma família que no passado ela teve os seus direitos violados, no presente hoje ela também de alguma forma ela está violando o direito dos seus filhos, porque infelizmente essas pessoas muitas vezes aquilo que elas receberam na sua infância, elas hoje estão entregando para os seus filhos as mesmas coisas que elas receberam. E hoje isso é uma preocupação para todos nós. A gente vem observando situações onde o adoecimento da lógica da saúde mental das pessoas, hoje situações que a gente observa de pessoas cada vez mais depressivas, de pessoas cada vez mais ligadas a transtornos, situações de ideações suicidas, de automutilação, e esse contorno que outrora, quando eu era jovem, porque na minha infância eu nem lembro disso, mas na minha juventude, quando a gente falava assim de depressão, a gente estava falando muitas vezes de uma pessoa mais velha, mais sofrida. E hoje, o que a gente tem percebido? Hoje é muito clássico, muitas crianças e adolescentes hoje passando por esse contorno, um crescimento absurdo da lógica do espectro autista. E nós não podemos achar e normalizar essas coisas e achar que está tudo muito bem. Existe um porquê para todas essas coisas. E nós acreditamos, enquanto projeto, que quanto mais a gente proteger a família, quanto mais a gente proteger o contexto da nossa comunidade, mais nós vamos combater essas questões que têm nos flagelado tanto. É muito triste, porque na minha infância, eu acredito que algumas pessoas já têm me ouvido testemunhar isso, era comum, às vezes, ter um amigo que não estava na brincadeira porque ele tinha caído da laje, que estava soltando papagaio e quebrou o braço, rachou a cabeça. Mas hoje, infelizmente, muitas vezes meninos estão fora do contexto do relacionamento porque eles estão aprisionados na depressão, aprisionados na ideação suicida, na automutilação. Meninos que muitas das vezes, porque falta sensibilidade, uma visão mais ampla, não só do contexto político, mas também da lógica nossa enquanto sociedade, de entender as diferenças que nós estamos hoje vivenciando. Hoje, muitas das vezes, gente, eu estive numa escola agora recentemente, e uma discussão que a gente vem fazendo, a maioria dos professores hoje, eles estão enfermos.
doentes emocionalmente. Quando a gente pega hoje de uma lógica social, dentro da própria saúde, às vezes a gente vê pessoas decepcionadas, abatidas. A gente está observando. Eu estava em um equipamento esses dias da assistência social, e uma assistente social falou comigo: eu desanimei, eu estou decepcionada com a assistência. A gente vê cada vez mais pessoas sem estímulo, perdendo sonhos. Aquilo que um dia motivou a pessoa a estudar, a se capacitar, as pessoas estão desistindo disso, desistindo do outro. A gente está se deparando com situações onde que a gente nunca imaginava. E quando a gente tem respostas, por exemplo, de pessoas que você nunca imaginava que iria ter coragem, por exemplo, de assassinar alguém, de repente chega uma mensagem: ó, fulano de tal fez isso. Todas essas coisas que estão latentes a todos os olhos daqui, de cada um de vocês, que talvez isso hoje não esteja acontecendo dentro do contexto de sua casa, mas eu tenho certeza que você conhece alguém hoje que está nessa situação, e que nós não podemos baixar a guarda. Nós temos que, assim como o jiu-jitsu prega para os meninos a atenção total, nós temos que o tempo inteiro estar assim. E eu espero, porque assim como dados apontam o Fátima como o epicentro de muitos problemas sociais. Eu não sei se vocês sabem, mas o Fátima tem o maior índice de gravidez na adolescência do estado de Minas Gerais. Eu não sei se você sabe, mas o Fátima tem o maior índice de violação de direito contra a mulher, tentativas de feminicídio. Eu não sei se você sabe, mas o Fátima tem o maior índice de violação contra a pessoa idosa. O Fátima tem o maior índice contra a violência contra a criança e adolescente. Isso não é eu que estou falando. E por último, agora em uma das minhas reuniões, me falaram que o Fátima é o epicentro da dengue. Eu falei, mas não é possível, tudo de ruim aqui. Tudo de ruim. E o Fátima também lidera números como o maior índice de analfabetismo funcional. Quem aqui sabe o que é ser analfabeto funcional? Levanta a mão. Oi? Não sabe ler. Não. Quem sabe o que é ser analfabeto funcional? Então, para você que não levantou a mão, mas que às vezes você está com vergonha, levanta a mão, né? Mas eu vou te falar o que é ser analfabeto funcional. Antes de ser analfabeto, porque analfabeto é que os meninos acabaram de falar, é você não saber ler e nem escrever. Eu relacionei com muitas pessoas, inclusive aqui no Fátima, porque no início da minha trajetória aqui, o projeto, a gente trabalhou com várias senhoras e senhores, que o sonho deles era saber escrever o nome. E uma das minhas primeiras ações no projeto foi ajudar vários senhores e senhoras a serem alfabetizados. Eu tive essa honra e é uma das coisas mais lindas que eu vejo na Terra, que é a alfabetização, que quem sabe cozinhar, quem sabe construir uma casa, sabe? A área da saúde, essas coisas me encantam. Mas ser analfabeto funcional, porque esses homens e essas mulheres que eu ajudei, eles eram analfabetos, mas eles não eram analfabetos funcionais. E qual que é o problema do analfabeto funcional? Ele sabe ler, ele sabe escrever, mas ele não sabe interpretar. E isso é a pior coisa que pode existir. Sabe de que eu estou falando? Que muitas das vezes alguém vai estar aqui à frente falando coisas para você, vocês vão estar ouvindo, não vai ter que entender nada.
E sabe qual que é o resultado disso? O que vocês imaginam que é o resultado de uma população que cresce, que sabe ler e escrever, mas não entende nada? O que vocês acham que é o resultado disso? Vocês estão bem empenhados hoje, né? Eu vou cantar uma musiquinha e quem souber, mesmo se você for crente, pode cantar junto comigo, que Deus não vai ficar magoado. A música é assim, ó, do saudoso Zé Ramalho. Nem sei se foi ele que escreveu, mas eu gosto dessa música na voz de Zé, que fala assim: eu, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Gado. Quando você não sabe interpretar, você vira gado. Quando você não sabe interpretar, você não tem voz. Quando você não sabe interpretar, você não sabe falar não. Quando você não sabe interpretar, tudo para você está valendo. Quando você não sabe interpretar, não dá nada para mim. São essas as construções que estão sendo disseminadas no coração dos nossos filhos, dentro do contexto do nosso lar, na nossa relação social. E o projeto também é uma ferramenta para se levantar contra essas coisas. Nós queremos construir famílias que saibam dizer não. Nós queremos construir famílias que saibam sonhar novamente, que saibam querer coisas boas. O que nós desejamos para os meninos são as melhores coisas do mundo. Entretanto, nós precisamos de levar esses meninos a essa construção. E isso não é possível só o projeto Bom Pastor. Isso só é possível quando a gente faz essa construção conjunta. E eu quero hiper super agradecer novamente a cada um de vocês por esse momento, pela oportunidade que vocês estão nos dando de poder servir vocês diretamente aos seus filhos. É uma honra muito grande. E a gente, enquanto instituição, espera cada dia mais melhorar nossa estrutura, nosso equipamento, buscar recursos para poder trazer mais dignidade para cada um de vocês e suas famílias, e trazer mais recursos e mais dignidade para a nossa comunidade, que assim como muita gente fala que o Fátima é o epicentro de muitos problemas, para mim o Fátima é um lugar encantador. Sou apaixonado por essa comunidade, amo cada um de vocês. Tá? E espero que Deus continue me dando muitos anos de vida e saúde, para que a gente continue nessa luta, que já são de 32 anos, porque o projeto esse ano fez 32 anos de existência, fundado em 1º de maio de 1993, nessa luta incansável de servir, principalmente aqueles que mais precisam. E mais uma vez é uma honra poder servir seus filhos e servir cada um de vocês. E que Deus, a sua infinita graça e misericórdia, cubra cada lar aqui com o seu manto de proteção. Cuide de cada um dos seus filhos, do seu esposo, da sua vida enquanto esposa, né? E de sua linda família. Esse é os votos que eu faço, não em meu nome, mas em nome de toda a família Bom Pastor, que eu tenho a honra hoje de poder ter junto comigo nessa luta o mestre, professor e amigo Marcos, né? Tá ali a Cíntia, tá a Carla, o professor Múcio, também hoje temos aqui, e eu gostaria que vocês aproveitassem e a gente desse uma salva de palmas, porque nós temos uma equipe da Inglaterra. São pessoas maravilhosas que poderiam estar fazendo qualquer coisa da vida deles agora, num país de primeiro mundo, mas eles decidiram atravessar o oceano para estar aqui em meio à simplicidade, para servir os filhos de vocês, para servir vocês e para poder dizer que vocês são importantes. E assim como nós amamos muito vocês também, essa é a fala da nossa equipe que está lá na Inglaterra. E eu gostaria de aproveitar, apresentar para vocês a Alice, o Jamie
Eu não sei se o Oscar e a Chelsea, estão lá dentro ainda, mas eu gostaria de externar o meu amor a eles. Gostaria que juntos também a gente pudesse saudá-los com uma salva de palmas. Eu fico muito emocionado porque assim, eu fico vendo jovens, às vezes da nossa comunidade, que não tem a disposição desses meninos. Jovens que poderiam estar fazendo para a nossa comunidade, mas que hoje muitas vezes estão dedicando as suas vidas ao nada, ou aos seus próprios interesses. Mas hoje eu tenho junto comigo o Jamie, a Alice, o Oscar e a Chelsea, me trazem um combustível para continuar a trabalhar, né, ainda mais na nossa comunidade. Queria muito mesmo agradecer a cada um de vocês, Alice, Oscar, Jamie, Chelsea, que estão aqui prontamente para nos servir, né? E dizer e estimular cada um de vocês, gente. Nós podemos fazer a diferença juntos, sabe? Às vezes eu fico preocupado porque existem pessoas ainda que querem se apoiar em mandatos, em governos, mas não existe uma força maior que se chama comunidade, que se chama povo. E juntos nós podemos muito mais. E para aqueles, e agora é um pouquinho de desabafo, que acham que eu estou aqui porque eu tenho ideação política, esses vão continuar quebrando a cara, porque tem 21 anos que eu estou aqui e a minha única política é amar e servir vocês. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Muito obrigado, gente.